Oi pessoas, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao vídeo da Júlia. Se você é novo por aqui, eu sou a Júlia. Seja bem-vindo a mais um vídeo caótico, bagunçado e icônico aqui nesse canal. Hoje nós vamos ler The Hollow Boys. Vai ser a primeira vez nesse canal que estamos tentando para ler uma série inteira em vlog. Júlia do futuro aparecendo por aqui bem rapidinho, porque eu esqueci de explicar pra vocês a premissa desse vlog, porque esse vai ser o primeiro vlog do canal e que vai ser com e sem spoilers. O vlog inteiro até certo momento vai ser sem spoilers. O último clipe lá no final do vídeo vai ser um clipe só documentando tudo com spoilers. Eu vou avisar lá pro final quando que vai ter acabado a parte sem spoilers e quando vai começar a parte com spoilers. Mas só deixando já avisado, porque aí todo mundo consegue aproveitar, todo mundo consegue se divertir aqui um pouquinho assistindo o vídeo. Então é isso, façam um bom proveito. As únicas coisas que eu sei com relação a essa série é que é um dark romance, a gente tem um mistério por trás, se eu não me engano. Falam que lembra muito Devil's Night. Júlia do futuro aparecendo por aqui, porque quando eu comecei esse vlog e a ler essa série, eu não tinha noção, conhecimento e nem propriedade pra vir aqui explicar pra vocês do que se trata essa série, porque eu comecei essa série literalmente vendada. Basicamente, vou resumir aqui pra vocês, nós temos um grupo de amigos que consiste no Alistair, no Rook, no Thatcher e no Silas, e cada um deles tem um problema ou obsessão. Então o Thatcher, ele tem uns problemas e uma obsessão com sentir raiva. O Rook, ele é obcecado por fogo, ele gosta de tacar fogo em tudo. O Thatcher, ele é um serial killer e psicopata e filho de um serial killer. E o Silas, ele é um hacker, mas ele é esquizofrênico. Eles quatro são amigos desde a infância, eles são conhecidos como os caras problemáticos, eles descem da cidade. Eles moram numa cidade pequena que se chama Ponderosa Springs. E eles são de famílias muito ricas, muito renomadas, assim, muito poderosas ali assim nessa cidade. E basicamente que eles acabaram o ensino médio e eles estavam prontos pra cada um sair daquela cidade, porque aquela cidade sempre maltratou muito eles. Por mais que eles fossem assim, os caras intocáveis da cidade, eles queriam ir embora dali, que eles têm muitas memórias horríveis assim daquele lugar e das pessoas dali. Só que acontece uma tragédia, porque a namorada do Silas naquela época, que é a Rose, ela é assassinada. E o Silas fica devastado, os meninos também ficam devastados, porque ela era uma deles, eles acolheram ele, assim, ela de certa forma, então eles consideravam ela uma irmã. E aí eles sentem a necessidade de ir em busca de vingança, pra poder honrar o laço que eles têm com o Silas, porque o Silas pediu isso também. Então eles vão ficar alguns anos nessa cidade, eles vão frequentar a Hollow University, que é uma faculdade assim, muito renomada, uma faculdade que só entra ricos ali. E eles estão ali na cidade pra descobrir quem é o assassino e por quê. Tipo, qual é o motivo de você ter assassinado uma adolescente, sabe? Então vai girar em torno disso, sem contar que vão ter outros mistérios que vão aparecendo, que estão todos interligados nesse mistério principal. A gente vai ter desaparecimento de mulheres, sequestro de mulheres, vamos ter assassinos, vamos ter mensagens anônimas. Então é uma série com romance e mistério. E obviamente que esses quatro caras não iam conseguir segurar essa série inteira sozinhos. Então a gente tem quatro protagonistas, que vão ser a Briar, a Lyra, a Sage e a Coraline. E basicamente que essa série é duplo ponto de vista, você consegue ver os lados dos meninos e o lado das meninas. A gente vê vários tropes diferentes. E obviamente é um dark romance, então é mais 18. Chequem os gatilhos, pelo amor de Deus, sejam conscientes. Mas é uma série muito viciante, é uma série muito boa, eu amei tudo. E ouso dizer, porque eu comentei no começo do vídeo que muita gente fala que lembra muito Devil's Night. Eu ouso dizer, posso ser crucificada, mas é muito melhor que Devil's Night. E olha que eu amo Devil's Night, mas enfim, eu não vou tomar mais tempo de vocês. Façam um bom proveito aí do vlog. E se você já leu ou tem vontade de ler, ou já começou a ler, me conta nos comentários aí o que você achou. Então, sem mais e menos, que comece a farofa do dark romance, que a gente tanto ama. O protagonista masculino é o Alistair. Ele tem problema com raiva, é isso mesmo? E a obsessão que o Alistair tem com a Briar, porque, tipo, ela é uma novata na universidade que ele nunca ouviu falar. E ele fica meio que obcecado porque ela é a única que não tem medo dele, que ela desafia ele mesmo, sabe? E a minha mais nova paixão é a Lyra. Ela é a roommate da Briar.
E ele tá tão obcecado por ela que ele simplesmente começa a fazer tipo um sketch, tipo um esboço, um desenho dela. E tipo, ele fica falando tipo assim, eu não tô fazendo isso porque eu gosto dela ou porque eu acho ela bonita, sabe? Tipo, mas na verdade todos nós sabemos, não sabemos, Alistair, nós sabemos. O Alistair, ele ficou tipo, ele chegou e falou tipo assim, eu quero arrancar os braços dele fora do corpo dele, isso por ele ter feito ela sorrir daquele jeito, por ele ter a atenção dela e o Alistair não ter. E ele simplesmente chega e fala que ele não sabe se ele gostaria de matar o irmão ou de punir a Briar. E aí ele simplesmente chega e fala que tudo que ele já teve foi tirado dele, mas que dessa vez não, que ele não ia deixar que o Dorian tirasse a Briar dele, porque a Briar era dele para manipular, dele para quebrar e dele para atormentar. Quando ela tava assim, meio que desacordado, assim, ele tatuou as iniciais dele aqui assim no dedo dela. Não sei se foi em cima, se foi embaixo, eu acho que foi aqui. E ela chegou e falou assim, você me tatuou? Aí ele chega e fala assim, eu tenho que fazer você não esquecer que você me pertence. Eu te disse, Briar, você é minha. Eu não acredito no que eu acabei de descobrir. Eu não acredito no que eu acabei de ler. Cara, tipo... Nossa, eu devia ter feito esse vlog com spoilers, eu devia ter feito. Eu já estou sonhando com o livro da Lyra. Ela parecia como uma passagem direta pro paraíso. E ele faria de tudo, ele andaria pelo fogo do inferno pra tê-la. Eu vim pra cá pra ficar melhor pra gravar, mas enfim. Decidi dar 4 estrelas pra The Lies We Steal. Eu gostei muito da escrita da autora, uma escrita super simples, super gostosa, super fácil de você ler mesmo. Então é muito tranquilo pra quem tá querendo começar a ler em inglês. Mas eu gostei do romance do Alistair, com a Briar. Mas eu acho que o casal não me pegou tanto assim. Eu fiquei muito mais interessada pela Lyra e por outros personagens secundários que vão ser protagonistas futuramente. Mas eu não fiquei tão intrigada com a Briar e com o Alistair. Óbvio, eu gostei muito dos dois, não significa que eu odiei eles em nada. Eu adorei eles, mas eu fiquei muito mais intrigada nos futuros romances do que deles dois. Mas eu adorei a premissa do livro, adorei o enredo em si, o mistério que a gente tem ali, assim, os meninos tentando descobrir com relação a quem é o assassino e por que matou essa pessoa próxima deles, né? E então eu gostei muito da proposta. O livro em si, ele não fica parado em momento nenhum. A todo momento tem coisa acontecendo. Então é muito intrigante, é muito viciante em si. Você fala, tipo, eu quero ler só mais um capítulo. E não, você já devora metade do livro. Vocês mesmos viram aí. Mas eu gostei bastante. E eu não sei, eu posso falar aqui um pouquinho pra vocês. Igual eu falei, tipo, o Alistair, ele tem problema com raiva. Ele é de uma família rica, papai, ele é filho mais novo. A Briar é uma menina que veio do Texas, ela veio estudar nessa faculdade porque ela tem um tio ali, assim, com muito dinheiro que é professor nessa faculdade, então ela conseguiu essa oportunidade. Ela veio de uma família pobre, ela tem experiência com roubo e arrombamento porque o pai dela é um ladrão, etc, etc. Os dois não vão se dar muito bem, eles vão sempre estar travando ele assim, mini guerrinhas, porque a Briar desafia muito ele, a Briar não tem muito medo dele, e quando ela tem, ela gosta, sabe? E o Alistair tá acostumado a todo mundo sentindo raiva dele ou tendo muito medo dele, e quando a Briar não tem, ele fica tipo meio obcecado por ela. Então eu gostei bastante da premissa, eu fiquei em choque com o mistério, mas foi muito bom e eu mal posso esperar pra começar The Truth Reborn. Uma coisa que eu tô achando muito legal desse livro, eu já tô em 15%, é que ele começa mostrando o Rook e a Sage no passado. Eu tô curiosa com essa parte do passado, porque tem umas questões, tipo, eu tenho umas perguntas feitas na minha cabeça, tipo, o que aconteceu, somente com relação a Sage, porque ela é uma personagem nova, né, igual eu falei, ela apareceu no final do primeiro livro, e o primeiro livro termina já com um pé pro próximo livro, então, tipo, é um seguido do outro, literalmente. Ela tava compartilhando com ele, tipo assim, o sonho dela pro futuro, tipo, que ela gostaria de ir pra uma faculdade, cursar teatro, e aí, tipo, ele só ficou olhando assim pra ela ficou tipo assim, o que foi? Ele chegou e falou, não, é porque eu me tornaria um serial killer
e pra tentar afastar homens que se apaixonassem por você. Eu não estou permitido de amar as pessoas, mas pensando em alguém amando ela, tentando amar ela, fazia meu sangue borbulhar. Isso era meu, as verdades dela, elas são minhas, ela é minha, eu sendo capaz ou não de amá-la. Por mais que todos eles sejam psicopatas em certo ponto, eles merecem um pouquinho de amor. Pronto, falei. Que dor do caramba. 32% do livro tá dando errado, tá dando tudo errado. Ele chega e pergunta, tipo assim, como você ganhou essa cicatriz? Ela chegou e falou, eu sempre tive ela. E a Rose, que é a minha irmã, ela gosta de brincar que essa é a cicatriz da alma gêmea. Tipo, que a minha alma gêmea tem a mesma cicatriz que eu no mesmo lugar. E aí que o Rook, ele fuma, né? Aí ele vai assim um cigarro e simplesmente vai no mesmo lugar onde ela tem a cicatriz e faz uma tipo, se queima. Ele não sente dor nenhuma fazendo isso, só pra ele ter uma cicatriz. E aí, tipo, ela chega e fica tipo assim, o que você tá fazendo, cara? E ele chega e fala, mostrando que a teoria do seu irmão é verdade. E essa cena aqui do Silas, tipo, Silas pergunta pra ele, tipo assim, você ama ela? E aí ele chega e fala, eu não sei o que eu sinto com relação a Sage, mas o que quer que seja é meu. Ela era a minha única salvação, o único altar que eu me desafiaria a adorar. Ela era a força com o poder para destruir qualquer coisa no seu caminho. A fênix das minhas cinzas, a Lilith do meu Lúcifer, a única por quem eu queimaria o inteiro mundo abaixo. Rook Van Doren. Eu venero esse homem, mais psicopata, mas não importa, não importa. Esse livro foi maravilhoso, eu adorei, eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro. E simplesmente eu digo com todas as palavras, Rook Sage foi um dos melhores romances até agora. Todo mundo diz, o romance valeu super, hiper, mega a pena. O livro valeu super, hiper, mega a pena. Eu adorei que nesse livro a gente teve essa pegada passado e presente, sabe? Tipo, metade do livro seu passado e a outra metade seu presente. Eu achei isso muito inteligente da autora. Eu gostei muito do que ela fez, tanto com o passado quanto com o presente. Tipo, no passado a gente vê a Sage e o Rook, eles não se dando bem, eles batendo sempre de frente um com o outro, e eles começando a criar um certo vínculo, uma certa amizade, tendo um certo romance, e assim, sabe? Pra na metade a gente ter essa reviravolta, e aí a gente vir pro presente com a Sage voltando pra cidade e eles dois voltando ele assim no presente como inimigos novamente, e ver como que isso tudo vai se desenrolar, sabe? Eu gostei muito, eu adorei o que a autora fez com relação à finalização dessa parte do mistério, porque agora nesse livro a gente, no caso, no primeiro livro também é mencionado, né, tem uma outra parte do mistério em que a gente tem algumas pessoas desaparecidas, né, e agora nesse segundo volume, como essa parte do mistério com relação ao assassinato dessa pessoa próxima aos meninos foi resolvido, agora a gente tem, e essa busca por vingança também já foi resolvida em certa parte, agora a gente vai partir para essa segunda parte do romance com relação ao desaparecimento de pessoas. Então eu gostei muito, eu achei que foi assim algo que a autora conseguiu equilibrar muito bem. Ela não trouxe tipo assim um mistério assim do nada, sabe? Ela trouxe algo que tem uma conexão, tipo, esse desaparecimento de pessoas tá ligado com esse assassinato. Então, tipo, achei que foi muito bem feito. Eu vivo por migalha de Lyra e Tatia e eu tô muito ansiosa que o próximo livro é deles, e são 2 livros ainda, então eu ganhei na loteria, podemos dizer assim. E as cenas em que os Silas aparecem, elas me fazem ficar arrepiada e, tipo assim, emocionada, porque dói, mas tudo bem. Então vamos pra The Blood We Crave, parte 1. Uma das minhas teorias tá certa, tipo, a Lyra é obcecada pelo Tati. Eu nunca mais tocaria em outra cereja, nem que fosse para ficar perto dele por 1 hora. Não haveria mais conto de fadas antes de dormir, desde que eu pudesse respirar seu aroma familiar. Não há nada que eu ame mais do que ele, nada que eu seja mais viciada. O valor de uma vida inteira, de todas as minhas coisas favoritas, não seria igual a um momento passageiro com ele.
Então sim, esse coração volúvel e obsessivo me obriga a levantar antes do sol nascer, mas tudo vale a pena para vê-lo, para sentir sua energia, para estar perto dele, tipo... No segundo livro, a gente recebe migalhas dessa obsessão da Lyra com o Thatcher, né? E aí, tipo, nesse segundo livro, a gente viu que a Lyra, ela coleciona algumas coisas que o Thatcher acaba deixando pra trás. Tipo, sem querer, um exemplo, tipo, um frasco de colônia dele, um papelzinho que ele anotou alguma coisa, aquelas medalhinhas que você põe na gravata e as deles têm as iniciais dele, ela guardou. E, tipo, nesse segundo livro a gente vê essa obsessão dela de pegar coisas do Thatcher, porque ela acorda cedo, todo dia, pra poder correr, pra poder também ver o Thatcher, porque o Thatcher também corre de manhã cedo. E aí, nesse dia, o Thatcher, ele tira a regata preta dele e põe no bolso de trás do short. Ele tá correndo mais na frente, ela tá correndo atrás. E aí, a camisa cai do bolso dele no meio da pista. E ela para assim, ela fica olhando pra ver se não tem ninguém olhando ela. E ela vai, pega a blusa do Thatcher e volta correndo pro carro. Gente, o nível de obsessão, que maravilhoso, que sabor! Você também vigia eles? Não, Thatcher, é só você. Eu sou o seu fantasma, só sua. Cara, ela só quer, tipo assim, uma pessoa pra ver ela como uma pessoa bonita e não como uma pessoa, com a menina, tipo assim, esquisitona dos insetos, sabe? Tipo, ele fica na cabeça dele a todo momento, tipo assim, eu não gosto da Lyra, ela é uma praga, ela é uma peste, ela é isso, ela é aquilo, sabe? Mas, tipo, no momento em que a Lyra solta uma dessas, ele fica, tipo, ela não pode abrir a boca, e eu começo a sentir coisas que eu não deveria sentir, porque o Thatcher, além de ele ser um psicopata, ele não sente nenhuma emoção, nada. Por mais que me doa dizer, mesmo dentro da minha cabeça, Scarlett Lyra Abbott é bonita. Todo mundo na cidade conhece a Lyra como uma menina esquisitona dos insetos, e ele acha ela linda. O Thatcher se preocupando e cuidando dela. A Lyra ela teve um gatilho ali, assim, numa cena que aconteceu, e aí, tipo, ela começou a ter meio que um leve pânico em si, sabe? E aí ele chega pra ela no momento, tipo, em que ela tá um pouco mais calma, ele chega e fala, tipo, você quer se fechar nessas barreiras dentro da sua mente? Tudo bem, você pode fechar o mundo inteiro, mas espere, antes de você fechar, pelo menos espere pra eu estar aí dentro, pra você não me fechar junto, porque você pode fechar o mundo inteiro, mas menos eu. E eu fiquei tipo, cara, isso é o cara que não tem sentimento nenhum, não é capaz de sentir nada e ele tem nojo da raça humana. Me diga, o que faz você pensar que outro homem pode tocar em você? O que fez você pensar que qualquer um, menos eu, poderia tocar em você? Tipo, ele tava observando ela e, tipo, mais uma vez, esse é o cara que não sente bosta nenhuma, não sente emoção nenhuma. E ele estava sentindo ciúme, ele está sentindo ciúme. Eu amo esse homem, ele é um psicopata e um serial killer. Ele nunca conseguiria entender o que ela significa pra mim, o que sua alma é para o mundo. O que ele sente por Briar é um miolo, um cisco comparado ao que compartilho com Lyra Abbott. O poder que ela poderia ter sobre mim é algo que ninguém nunca chegou perto. Mas esse é o ponto, não é? Você é muito quente, eu sou muito frio. Aí ela responde, eu sou sua rosa e você os meus espinhos. Aí ele, não, você é meu fantasma, Lyra Abbott. Minha e somente minha, você me vigia, você existe por mim. Aí ela pergunta, e o que isso faz de você? E ele, eu sou o homem que você assombra. Sou seu cheiro, seu sorriso, seu toque. Você tem me assombrado todo santo dia desde o momento em que eu olhei pra você. Como que pode um livro desse gênero ser serotonina pura pro meu corpo? Tipo, meu Deus! Terminei de Blood Cray parte 1, decidida a 4,5. Esse era um dos livros em que eu tava mais ansiosa, porque igual vocês viram desde o primeiro volume, eu tô apaixonada na Lyra. Acho que ela é uma das minhas protagonistas favoritas dessa série. Eu tava muito curiosa com relação a esse passado da Lyra e do Thatcher, que eles tanto compartilham ali assim. Que eles tinham em comum, mas agora nesse livro a gente conseguiu ver que eles estão muito mais conectados do que a gente imagina. E eu adorei a gente ver mais com relação a dentro deles dois, porque são dois personagens muito complexos em si, sabe? A Lyra, ela é
uma stalker do Thatcher. Ela é... Os dois são, no caso, assassinos e psicopatas. O mais psicopata é o Thatcher, mas a gente ignora. Mas a gente consegue ver muito com relação a essa obsessão que a Lyra tem com o Thatcher. A gente consegue ver como que é esse lance do Thatcher não se permitir ter sentimentos e emoções. A gente vê mais um pouco de como o Thatcher foi criado, né? Como foi essa criação dele, porque ele foi criado pelo pai, que é um serial killer. Então a gente consegue ver um espelho um assim do outro. A gente consegue ver traumas dos dois. E a gente consegue ver muito também da Lyra escondendo quem ela verdadeiramente é das amigas, por medo, por inseguranças, por N motivos, sabe? E eu gostei muito, adorei esse livro. Eu fiquei rindo e me divertindo muito. Mas ele não foi 5 estrelas porque o último capítulo teve um plot gigantesco. Só que a autora, na minha opinião, ela não soube fazer muito bem esse último capítulo. Tipo, foi um último capítulo muito corrido. Foi o último capítulo em que ficou confuso. Você não entende o que tá acontecendo ali direito. E você só passa a entender o que aconteceu, tipo, no começo, tipo, nos 15% do segundo livro. Uma coisa que certamente me incomodou, mas eu entendi que era pro bem da história e que isso deve ser abordado e resolvido no segundo livro da Lyra e do Thatcher, é que a Briar e a Sage nesse livro, elas ficaram muito batendo na tecla de tipo... a Lyra não pode estar em perigo porque a Lyra é pequena, ela é indefesa, ela não sabe se defender, ela não é forte, ela é isso, aquilo, aquilo, sabe? Tipo, entendo que elas têm medo do futuro, ali, assim, de perder uns aos outros, do que pode acontecer. Elas não querem perder ninguém, ali, assim, do grupinho, do Found Family, assim, que elas criaram, sabe? Mas isso se repetiu algumas vezes na história, e mais uma vez, eu entendi que isso é por conta da Lyra esconder quem ela realmente é, e espero que isso seja resolvido no segundo livro, porque por mais que esteja dentro do contexto da história, eu achei meio repetitivo e chato em certo ponto, tanto que tiveram vários momentos em que eu ficava tipo, cara, pelo amor de Deus, só cala a boca. Então agora vamos começar The Blood We Crave parte 2. São esses momentos em que posso admirar tranquilamente tudo que ela é, sem ter que me preocupar em esconder meu apreço por seus modos peculiares. São nessas horas da manhã que me dou alguma margem de liberdade e sou suave, fraco por ela. O Thatcher falando, tipo, realmente ninguém nunca notou a Lyra, mas eu notei ela muito antes dela começar a virar meu stalker, tipo, anos atrás. E ele falando que ele lembra do dia em que ele viu ela pela primeira vez e que no momento em que ele a viu, ele escutou música tocando e ela é a musa dele pra ele criar músicas, tipo, para as vítimas dele, pra ele continuar tocando piano, tipo, pra ele fazer os concertos dele assim próprios. Eu fiquei tipo... Ele falando que a Lyra é a primeira e única musa dele, tipo, meu Deus, eu amo um psicopata. Você mataria alguém por simplesmente me tocar? Querida, eu livraria o mundo de homens que respiram o mesmo ar que você. Thatcher, ele pegou alguns livros emprestados da Lyra pra ele poder ocupar o tempo dele sem ela saber. E aí que ele vê que ela faz as anotações dela enquanto ela lê, né? E aí ele pegou uma caneta vermelha e faz as anotações dele embaixo das anotações dela. E olha só o que ele pensa, tipo... Esse é o terceiro livro em que conversamos. Sem o conhecimento dela, claro, mas algo sobre isso me faz sentir mais perto de sua mente sem precisar estar perto de seu corpo. Apenas existindo entre páginas de seus livros favoritos, lendo seus pensamentos como se estivesse bem ao meu lado, explicando palavra por palavra o que ela gosta em cada parte. Qualquer um que olhe para ela por muito tempo me irrita, mas acima de todos, Connor. Porque ela sorri pra ele. Aquele sorriso estúpido é ofuscante e irritadamente feliz, como um pote cheio daqueles insetos vagalumes que as crianças adoram pegar durante o verão. Aquele que ilumina seu rosto e ilumina qualquer cômodo em que ela esteja. É impossível perder. Como o mundo não percebe, repara nela, está além de mim. Porque uma vez que você faz, é tudo que você vê. Ela existe em todos os lugares. Esse é o cara que não se permite ter sentimentos por nada e nem ninguém. Eu a vi crescer ao longo dos anos com seu rosto, mas nunca escurecendo em sua alegria. Lyra gosta de acreditar que ela não é nada além de morte e escuridão, mas dentro dela há uma alma feita para amar as pessoas. Seu sorriso é um vislumbre de seu amor, do carinho dela. Sua
felicidade para com os outros. É um sorriso que ela nunca me deu. Ele repara tanto nela, tipo, e ela nem tem noção. Ela simplesmente... Mas eu não posso falar porque que eles estão tendo tanta convivência juntos, mas enfim. Ela simplesmente comprou um piano digital pra ele porque ela viu que ele não tava saindo muito e ele gosta de tocar piano. E ela comprou pra ele. E aí, tipo, ela chegou e falou: ah, comprei pra você porque eu achei que você ia gostar, já que você tá ficando muito no seu canto, etc, etc. E aí, tipo, esse livro aqui a gente tá vendo Tati aprendendo a lidar um pouco com os sentimentos dele, né? Que estão aparecendo. E acabou de aparecer um sentimento de felicidade, tipo, de gratidão, sabe? E ele não sabe como reagir, ele tenta começar, tipo assim, a tentar agradecer, só que aí ela começa a rir e ela fica tipo, eu acho que eu te quebrei. E aí ele pensa, tipo assim, eu acho que realmente você me quebrou de alguma maneira. E tipo... Ele chega perto e fala assim, e o seu presente? Aí ele pausa e fala assim, você é uma luz. E eu fiquei tipo, você é a luz do sol, sabe? Eu fiquei tipo, cara, eles são tão lindinhos. Ela chegou em casa e ele tava cozinhando. E aí, tipo, ela chegou e comentou, tipo, é a primeira vez que alguém cozinha pra mim. E eles estavam compartilhando, tipo assim, mais uma vez, é o cara que não tem sentimentos nenhum. Ele não é bom em se abrir, ele não é bom em comentar coisas do passado. E eles estão conversando, né? E ele começa a comentar algumas coisas do passado dele. E eles trocam, tipo assim, sabe? Memórias ali, assim. E a Lyra fala muito da mãe dela. E aí, tipo, ela chega e solta, tipo, é a primeira vez que alguém cozinha pra mim. E aí ele fica, tipo, e sua mãe? E aí eles começam a conversar. Aí ela chega e fala, você sabia que desde sempre, eu sempre guardei, tipo, as primeiras vezes, as primeiras coisas pra ser você. Tipo, tudo mesmo. E aí ele chega e fala, eu acho que lá dentro eu também sabia que eu tava guardando as minhas pra você. Que bonitinho. Nem parece que é coisa de dark romance, mas é Valentine's Day nessa cena aqui que eu tô lendo. E aí, tipo, ele simplesmente faz uma surpresa pra ela em que ele traz uma caixa. Tipo, ela fica achando que ou é doce ou é chocolate, ou poderia até mesmo ser uma joia, alguma coisa, alguma brincadeira dele. Mas a hora que ele abre, são literalmente 10 espécies raras de aranhas que ela estava, tipo assim, sonhando a vida inteira em ter na coleção dela pra ela poder estudar. E ele ficou tipo... Ela ficou tipo, no caso assim... Ai meu Deus, como que você conseguiu isso? E ele ficou tipo assim, o Rook me devia um favor, tipo... Ele sabia... Tipo... Como? Ele sabia, tipo, as 10 espécies de aranhas raras que ela mais queria ter na coleção dela. Se me faz fraco ansiá-la, então deixe-me ser fraco, porque ser forte não significa nada se eu não puder tê-la. Tati Pearson, eu te venero. Toda vez que eu te via, eu olhava para aquela garganta bonita e pensava nos hematomas que eu queria deixar só para que todos soubessem quem era o seu dono. Eu queria segurá-la com tanta força que suas costelas rachariam. Quando você falou com qualquer outra pessoa, eu fiquei meio tentada a rasgá-los. Eu queria te arruinar e acabar com você, só porque eu sabia que eu nunca poderia te ter. E aí ela chega tipo assim, você sempre me teve, você só nunca percebeu, mas você pode me ter agora, pra sempre se você quiser. Aí ele chega e fala, você sabe o que eu quero, querida fantasma. Aí ela, o quê? Aí ele, eu não quero ser perfeito se isso significa que eu vou ter que viver sem você. Qualquer coisa que ela quiser, ela terá. E eu darei o mundo pra ela se ela me pedir. Acho que te conheci em uma vida passada. Você acha isso uma loucura? Não. Mas eu querendo te conhecer em todas as vidas depois dessa, pode ser. Tem um capítulo do Rook. O Silas. Meu Deus, eu amo. Ai, meu Deus. Uma coisa que eu simplesmente tô amando
que aconteceu desde o segundo livro é o quanto que o Alistair e o Rook têm medo da Lyra. É muito divertido, tipo, porque eles viram partes de quem a Lyra verdadeiramente é, né? E aí que simplesmente o Rook chega pro Thatcher aqui mais uma vez e fala: se eu falar que a Lyra me assusta pra caramba, você vai me matar? Aí o Thatcher fica tipo: eu não vou, mas se ela escutar você falando isso, provavelmente ela vai te matar. E eu fiquei tipo, cara, maravilhoso. A morte é trivial, ela não pode afastá-la de mim. Eu te seguirei até o túmulo todas as vezes e te encontrarei em cada vida depois. Vamos ser diretos. Esse livro ele tinha tudo pra ser 5 estrelas. E por grande parte do livro, ele foi na minha cabeça um 5 estrelas. Eu pensei em dar um 4,5, mas eu não achei justo. Então eu decidi dar 4 estrelas. É um livro ótimo, é um livro maravilhoso, tá bom? Mas a autora já cagou nesse livro no primeiro capítulo. Vamos resumir aqui pra vocês um pouco. A gente tá focando agora nessa duologia da Lyra e do Thatcher na segunda parte do mistério, que é com relação ao desaparecimento das mulheres, ele assim, né? Em que a gente tem várias dúvidas, vários suspeitos, a gente descobre assim, um grupo de caras que tá envolvido ali assim. E basicamente que junto disso, no primeiro livro da Lyra e do Thatcher, a gente vai ver que vai aparecer um assassino na cidade, que tá relacionado a tudo do mistério ali assim. E aí que basicamente ele vai estar muito relacionado à história da Lyra e do Thatcher. E nesse segundo livro, nessa duologia, a gente vê que a autora decidiu colocar, acho que uns 3 capítulos, gente, que não fossem no ponto de vista da Lyra e do Thatcher. Eles são no ponto de vista anonimato. E no primeiro capítulo, que é desse ponto de vista anônimo, a gente já descobre quem que tá narrando esse capítulo. Então a gente já descobre no primeiro capítulo quem é o assassino. Então o grande plot do livro que era pra ter tido, o plot de descobrir quem era o assassino e descobrir mais com relação a esse mistério do desaparecimento das mulheres ali assim, só teve o plot de desaparecimento das mulheres, porque a grande surpresa de descobrir quem era o assassino só aconteceu com os personagens que ficaram surpresos, porque pra mim não foi. Nos 3 capítulos que teve desse ponto de vista anônimo, eu já sabia quem era. Mas eu tava mais animada em si, eu tava com maiores expectativas, que foram, graças a Deus, entregues com relação ao relacionamento e romance entre a Lyra e o Thatcher. Nesse segundo livro a gente vê a loucura que aconteceu, que foi o plot do primeiro livro, né? Mas eu adorei o que a autora fez com relação a Lyra e o Thatcher aqui, porque a gente vê meio que uma inversão do que a gente teve no primeiro livro deles. A gente vê a Lyra com uma confusão muito grande na cabeça dela com relação ao que aconteceu no final do primeiro livro deles. E a gente vê o Thatcher um pouco mais obcecado e curioso pela Lyra. Tudo bem que ele já era um pouco, mas agora ele tá um pouco mais. Nesse segundo livro, eu não posso dizer o contexto aqui, porque é com spoilers, mas a gente vai ter uma aproximação forçada entre eles dois, em que eles dois vão ter que conviver, de certa forma. E isso foi muito bom, eu gostei muito do que a autora fez. Eu gostei muito porque nesse segundo livro a gente vê muito mais do Thatcher do que da Lyra. A gente vê o Thatcher lidando com sentimentos e emoções. A gente vê o porquê que ele não se permite sentir sentimentos e emoções. A gente vê um pouco mais do passado do Thatcher, dos traumas do Thatcher. A gente vê também com relação ao Thatcher sentindo essas emoções e tentando descrever e descobrir quais são essas emoções. É muito divertido e fofo você ver um cara que é totalmente fechado ali assim na bolha dele, descobrindo isso e se permitindo sentir. E eu adorei as interações entre ele e a Lyra. Eu gostei muito porque nesse segundo livro a gente vê o que a Lyra se tornou após todo esse rolê, né, dela ter essa sede de sangue também, igual o Thatcher, né? Então eu gostei muito com relação ao que a autora fez com eles. Acho que a promessa, tipo, de relacionamento, do romance, ele assim, foi show, eu amei. Mas vocês lembram que, se vocês voltarem lá na review do primeiro livro da duologia da Lyra e do Thatcher, vocês vão ver que eu comentei de algo que eu queria, que eu tava esperando que a autora fizesse nesse livro, e não fez. Que foi simplesmente que no primeiro livro da Lyra e do Thatcher e nesse segundo livro a gente vê as garotas sempre falando com relação a Lyra ser pequena, a Lyra ser indefesa, ela ser frágil, ela não saber se defender,
ela precisa de proteção e papapi, papapá, papapá, papapi. Só que eu fiquei esperando muito que nesse segundo volume a gente iria ver tipo, a Lyra se abrindo mais com elas, a Lyra mostrando quem ela realmente é, sabe? Porque a única coisa que elas sabem desde o livro da Sage é que a Lyra é obcecada pelo Táchir. Mas elas não sabem da sede de sangue que a Lyra tem. Elas não sabem com relação a que a Lyra tá tentando controlar essa sede de sangue dela, que ela tá querendo aprender mais sobre, e que pra isso ela precisa da ajuda do Táchir, porque o Táchir é a única pessoa que vai entender ela. Então eu fiquei eu fiquei esperando muito um momento delas três, tipo, ou das duas descobrindo, sabe? Tendo assim um diálogo sobre isso. E isso não teve. A autora simplesmente jogou esse lance das meninas sempre falando essas coisas da Lyra, mas não fez nada com relação a isso. Esse diálogo existiu durante os 4 livros da série. No livro da protagonista, da personagem em si, não tem. O que eu achava que era mais importante, porque a Lyra, ela é cheia de inseguranças. Nesse livro mesmo a gente vê um pouco mais com relação a isso, porque a Lyra bate muito na tecla de que ela nunca deixou as pessoas irem muito na casa dela ou verem muito dela por insegurança. Simplesmente que a autora simplesmente não fez nada com relação a, tipo, a mais da amizade da Briar, Sage e Lyra. Porque no primeiro livro a gente vê essa amizade da Lyra e da Briar, que acho que foi ali o momento que eu mais gostei, que a gente vê. No livro da Sage a gente vê um pouco mais dessa amizade, mas não tanto. E no livro da Lyra e do Tati a gente tem, acho que o que, gente? 2, 3 cenas delas três juntas, tipo, só as três. E isso me incomodou. Eu queria ter visto um pouco mais ali, assim, porque a Lyra, nesses 2 livros dela, a gente vê o quanto que ela fala que elas são as únicas e primeiras amigas que ela teve na vida. Porque acho que a Lyra tem uns 20 e poucos anos, 20, 21, se eu não me engano, não sei, posso estar enganada. E ela não teve amigos ao longo da vida, então elas são as primeiras amigas. Então eu estava esperando que tivesse ele, assim, retratando algo a mais com relação a essa insegurança, essa proteção que a Lyra tem com si mesma, sabe? Eu fiquei esperando muito o diálogo delas três e não houve. Vamos para o último livro deste vlog, que é The Oath We Give, que é do Silas. Eu acabei de ler o prólogo e já teve, tipo, acho que o maior plot twist da minha vida. Eu não esperava, eu não imaginava, acho que ninguém esperava esse prólogo. Esse livro aqui, ele vai se passar 2 anos depois do final de The Blood We Crave parte 2. Então, meio que a gente tá tendo uma vibe Pretty Little Liars, sabe? Tipo, mensagens anônimas. Esse livro é casamento de conveniência. Tipo, ele simplesmente chega pra ela e pergunta, tipo, você não liga que eu sou esquizofrênica? E ela fala, tipo, por que eu ligaria? Isso é só uma condição sua, isso é só um problema que você tem e você continua sendo humano. Tipo, por que eu ligaria? Ninguém tem que ligar. E aí ele vai e agradece ela, e ela chega e fala, você não tem que me agradecer, isso é o mínimo que eu e qualquer outra pessoa deveria fazer por você. Isso me irrita, que você tem que ficar agradecendo por uma pessoa simplesmente te tratar pelo que você é, humano. Cora, ela trabalha com arte, né? Ela é uma artista, ela vende pinturas, ela dá aulas ali, assim, também de pinturas. E aí que a mãe dele chega pra ele, assim, na mesa de jantar e fala assim, você vai ter que abrir mão de um dos quartos, ou senão fazer uma reforma aqui na sua casa pra você dar um estúdio pra Cora. Tipo, é necessário, você devia começar a planejar isso, etc, etc. Eu já fiz há muito tempo, tipo... Diga outra palavra sobre minha esposa e eu deixarei suas entranhas na porta da sua casa. Ela acabou de entrar no escritório do Silas pra encontrar com ele. Aí ela vê que tem algumas pinturas dela lá. E ela fica tipo, essas são minhas pinturas. E tipo, há um tempo atrás, um cara rico e anônimo tinha comprado 12 pinturas dela. E ele chegou e falou, prazer, eu sou o cara babaca anônimo que comprou suas pinturas e pagou o dobro.
E ela fica em choque, aí ela chega pra ele e fala tipo assim, ah, por que você compraria todas elas? E ele chega e fala, essas pinturas se sentiam privadas demais para estar em qualquer casa além da minha. Era como se já me pertencessem, tipo... Silas Hawthorne é o meu novo favorito. Ponto final. Você é minha esposa, Coraline Hawthorne. Se eu quiser me cobrir no sangue de mais 1000 homens para protegê-la, eu irei. Eles não podem te machucar sem ter que me responder. O dinheiro que, pelo menos, as pessoas compram das artes dela, ela direciona esse dinheiro pra, tipo assim, mulheres sobreviventes que passaram, tipo assim, por traumas, por situações similares igual a ela, sabe? Tipo, em todo aquele rolê das garotas desaparecidas, etc, são destinadas pra elas, pros cuidados delas. E eu fico, tipo, ai... E aí, tipo... Ela tá num desses eventos em que ela e algumas alunas estão expondo suas artes para serem vendidas. E aí a Sage e a Cora estão conversando, né? Tá tipo assim, ah, por que o Silas tá fazendo aqui, né? E aí a Sage chega e fala assim, porque ele se importa. Ninguém se importa como o Silas Hawthorne. Todos nós temos uma audição Coraline e essa é a dele se importar muito com as pessoas. Liga pro Silas e fala tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Tipo, você não devia estar trabalhando. Ele chega e fala tipo assim, isso aqui, ajudar essas garotas, isso é importante pra você, não é? E aí ela concorda. Aí ele chega e fala, então eu estarei aqui. Se é importante pra você, eu posso pular e, tipo, adiar qualquer reunião que for, tipo... Silas é o Silas. O que você vê é o que você obtém. Mas comigo é diferente. Como essa afirmação não se aplica quando estamos sozinhos. Às vezes Silas é tudo menos Silas. Ele é outra coisa completamente diferente. Ele é o tipo de homem que compra uma coleção inteira de suas obras de arte porque não quer que ninguém tenha as partes secretas de você que você dá às pessoas de boa vontade. Ele quer todos para si. Acabei de ter um surto por conta dessa cena aqui, porque eles ainda estão nesse evento, assim, de caridade, né? Que a Cora e as alunas dela estão vendendo algumas artes, expondo algumas artes pra serem vendidas, né? E aí que os pais da Cora, eles conhecem o Silas ali, eles batem um papo, aí o pai dele tá tipo assim, ah, você deveria ir lá em casa jantar um dia, eu faço uma carne assim assada, você bebe tal bebida, etc. Aí ele chega e fala que ele bebe só uma bebida específica ali assim, e aí ele chega e fala, mas eu não como carne. E aí a Cora fica em choque, aí ela fala tipo assim, desde quando você não come carne? Aí ele chega e retruca assim, desde que você me disse que você não gosta do cheiro. Porque a Cora, ela é, acho que é pescetariana que se fala, né? Uma pessoa que é vegetariana, mas que ainda come peixe. E aí que é por conta de todo o lance do sequestro dela, etc. Enfim, ela parou de comer carne por conta desse trauma. E ela já comentou disso com o Silas. E então ele parou de comer carne porque ela não come carne, porque ela não gosta do cheiro nem nada, tipo... Eu tô falando pra vocês, ele é outro nível, tipo, ele é outro nível, ponto final. O Silas viu que a Cora ficou assim, chateada, irritada, etc. Aí ele fala, tipo assim, o que você precisa? Tipo, eu percebi que você está mal, me diz como consertar isso aqui. E aí ela fala, tipo assim, eu te digo o que eu preciso pra me fazer me sentir melhor e você simplesmente conserta. Aí ela chegou, tipo assim, um estalo dos seus dedos, tipo, se eu mandar você matar a Regina com um garfo, você vai fazer isso só pra me fazer sentir melhor? É isso? E aí ele chega e fala, você está em controle de um monstro. O que você quiser, qualquer coisa já é seu. Toque a minha esposa novamente e o próximo escândalo que seu pai terá que acobertar será o seu assassinato. Eu não quero saber se ele é um santo. Ninguém toca na minha esposa. A Cora, ela não bebe café, mas ela adora beber chá de lavanda antes de dormir. E ela gosta de beber, tipo, literalmente chá de lavanda, tipo, a planta mesmo, lavanda. E, tipo, não algo artificial, etc, sabe? E aí o Silas faz um chá pra ela poder ajudar ela a dormir. Aí
E aí ela chega e fala tipo assim, eu pensei que o meu estoque de lavanda tinha acabado. Aí ele chegou e falou, eu comprei uma planta de lavanda. Aí ela chegou e ficou tipo assim, por que você comprou? E ele chega e fala, porque você gosta. Tipo, o apelido que o Silas dá pra Cora desde o começo do livro é X. Tipo, H-E-X. E aí na hora ela pergunta pra ele nessa parte do livro, tipo assim, se você não acredita em maldição, então por que você me chama de X? E ele chega e fala, hexadecimal. Aí ela fica tipo, o quê? Como assim? Aí ele fala, não significa amaldiçoado, é a abreviação de hexadecimal. Desde o momento em que eu vi você saindo daquela casa infernal, havia uma secreta conexão entre nós. Eu entendia você, eu via a sua dor e eu queria tirá-la de você. Como se eu soubesse o que você precisava bem antes de você perguntar. Eu não estou chamando você de amaldiçoado, eu estou dizendo que você é uma linguagem especial que só eu consigo decodificar. Tipo, eu não achei que eu poderia ter mais ódio pelo Winston do que eu já tinha. Tipo, cara, tipo, a cena que eu acabei de ler do Silas. O Silas pintou o escritório dele de um tom de laranja, porque a cor favorita do Silas é laranja, né? Ele comentou isso lá no começo do livro com a Cora. E aí a Cora chega pra ele e fala assim, nossa, essa cor de laranja que você pintou é muito feia. Tipo, brincando com ele, sabe? E aí na hora ele chega e fala, tipo, você sabe que essa cor tem um nome, né? Aí ela fica tipo, sim, a cor mais feia de laranja. E aí ele chega e fala, o código da cor é #DD4A3D, que significa que o nome dessa cor é Coraline. E ela chega pra ele e fala, eu sou sua cor favorita. E ele chega e fala, você é meu tudo favorito, Cora. Tipo, somos mais do que raiva, pecado, linhagem e silêncio. Alistair Caldwell é mais do que ira. Ele é um protetor feroz, um irmão mais velho, uma sombra que não pode existir sem um pouco de luz. Para saber, Rook Van Doren não é uma condenação interna. É uma bênção testemunhar sua queima, seu inferno que consome e libera as brasas daqueles que ama. E Thatcher Pearson não é uma maçã caída de uma árvore sinistra. Ele é o lembrete de que a história de nossa família não determina o nosso futuro, que amor é ação e nunca palavras. E eu sou mais do que palavras em que ninguém acredita, sou uma voz para quem precisa. Nós não éramos sangue, mas isso não significa merda nenhuma no nosso esquema. É mais fácil você amar alguém com quem você divide o seu DNA, mas um verdadeiro teste de amor incondicional é de quem você escolhe nunca desistir, independentemente da relação. É isso que somos um para os outros. Família. Eu amo tanto eles quatro. Vocês viram que eu acabei de ler essa parte? Tipo, eu simplesmente, tipo, aqui é o último capítulo e aqui acabou o livro. E tipo, a autora coloca tipo assim, é o fim ou não é? Aí ela colocou aqui que a gente vai descobrir com relação ao futuro dos Hollow Boys na próxima geração que vem em 2024, tipo, ela vai lançar, tipo, uma série dos filhos, tipo, eu tô muito ansiosa, tipo, meu Deus. Eu acabei de ver no Instagram da autora e, tipo, realmente vai ter, e ela postou, tipo, algumas coisas com relação ao primeiro casal do primeiro livro dessa nova geração. Vai ser entre a filha da Sage e do Rook com o filho do Winston, tipo... Gente, a merda que isso vai dar, tipo... Eu decidi que eu vou dar 5 Silas favoritados pra esse livro. Silas sempre teve uma parte de mim que ficava muito curiosa, porque ele é o personagem que ao longo dos livros a gente vê que ele é muito quieto, que a gente tem esse lance da esquizofrenia dele.
e que a gente não vê muita interação, nada muito saindo da boca dele, e a gente vê a Coraline sendo mencionada no primeiro livro e nos livros da Lyra, e agora a gente vê eles dois e, tipo... Esse livro eu acho ele muito bonito. Ele, igual eu falei, é o livro mais pesado, tanto que antes de você começar a ler a história, você tem acho que umas 3 páginas, 4 páginas só da autora falando do que vai ter nesse livro, sobre o que esse livro vai falar em si, do que ele vai tratar. Então a gente vê 2 pessoas que passaram por muitos traumas, que estão tentando ali assim superá-los. É um livro de recomeço em si, sabe? E a gente vê muito mais... A gente vê os traumas do Silas, mas o Silas tá até um pouco assim melhor com esses traumas. Não 100%, obviamente, mas bem melhor do que ele tava ao longo dos outros livros. E a gente vê mais da Cora em si, porque do final do livro 4 pro livro 5 a gente vê essa descoberta toda da Cora, desse sequestro dela, etc, etc. Desse lance do sequestro daquelas garotas, daquelas mulheres em si, sabe? Então a gente vê muito mais desse trauma dela tentando superar e ela parando de usar uma máscara. Eu gostei muito que a gente vê com relação às meninas acolhendo a Cora e mostrando pra ela que tá tudo bem, que ela pode se permitir respirar de novo, ela pode se permitir não sobreviver, mas viver, por mais difícil que seja, sabe? A gente vê elas acolhendo ali sem a Cora, principalmente a Sage. A gente vê muitos momentos da Sage com a Cora, porque as duas são muito parecidas e muito diferentes ao mesmo tempo, né? Ambas usavam uma máscara pra esconder o que sentiam, pra tentarem mostrar que são mais fortes, quando na verdade elas precisam aceitar que tá tudo bem elas estarem um pouco machucadas e precisarem um pouco de amor. A gente vê com relação à irmã da Sage, né? Porque também, igual eu falei lá no começo do vlog, a pessoa próxima que os meninos tinham assim, um contato no passado, né? Que foi do primeiro mistério que a gente teve na série, tem relação com a irmã da Sage. Então a gente vê tudo ali assim. É muito bonito esse livro, é muito pesado, realmente, mas é um livro muito bonito e a gente tem esse debate porque a Cora, ela teve um abuso enorme que ela sofreu ali assim, e a gente tentando ver dentro da mente dela, porque no começo ela começa a tentar justificar que era amor, mas na verdade ela sabe lá dentro dela que não era amor, sabe? Era abuso. E ela só tava tentando sobreviver, sabe? Pra poder sair, pra ter um exemplo, esperança de um dia sair ali, assim, daquele sequestro, daquele porão que ela tava ali presa, sabe? E poder voltar à vida. E eu achei muito lindo, tipo, muito lindo. Principalmente que nesse livro em si, acho que foi o livro que a gente teve mais diálogo em si, tipo, sabe, a gente não teve aquela falta de comunicação, a gente teve diálogos em todos os momentos, então não teve, tipo assim, briguinha idiota, não teve nada disso, sabe, até mesmo quando as coisas não davam certo, sempre teve muito diálogo e isso foi uma coisa que eu gostei muito. E mais uma vez, eu amo Casamento de Conveniência, é uma das minhas tropes favoritas e no momento em que eu descobri que esse livro seria um casamento de conveniência, eu sabia que ele seria uma nota maior que 4 estrelas. E eu amei tudo que a autora fez com esse livro. Eu gostei muito do mistério. Gostei de tudo. Acho que pra mim é o melhor da série. Eu amei essa série, gente. Tipo, realmente é uma série muito boa. Acho que se você gosta de Devil's Night, e o pessoal fala que se você gosta dos livros da Rina Kent, você vai gostar muito. Se você gosta de Dark Romance, quer arranjar uma série aí pra você ficar vidrado aí assim, vai fundo, só chequem os gatilhos mesmo. Lembrando que essa série é mais 18. E tem um Found Family maravilhoso, essa série é a coisa mais linda. E igual eu falei, eu tô muito ansiosa pra essa segunda geração. Eu tô muito curiosa pra saber quem vão ser os casais. E acho que eu realmente encontrei a minha autora favorita de Dark Romance. Porque eu sou muito fã de Dark Romance, mas eu não li muitos Dark Romances da minha vida. Mas eu tenho uma lista enorme de livros que eu quero ler desse gênero pra eu poder me aprofundar mais. Caraca, eu tô muito apegada nisso aqui. Bom, pessoas, aqui encerra a parte do vlog sem spoilers. Então se você não quer pegar nenhum spoiler nem nada, o vídeo aqui acaba pra você. Eu espero que você tenha curtido o vídeo, o conteúdo e esse vlog que eu gravei pra vocês, que levou esse tempinho todo. Se você gostou, por favor, curte, comenta e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque você me ajuda e você também não perde nenhum outro conteúdo que vem por aí.
E eu espero que vocês tenham gostado, então até o próximo vídeo. Mas se você quer assistir toda a fofoca, toda a farofa que eu tenho pra contar pra vocês, vou tentar ser breve e bem rápida com cada livro, porque esse vlog já tá enorme e também pra gente não ter muita enrolação. Vamos pra The Lies We Steal, que descobre ao longo do livro que o Alistair, ele não foi o filho, tipo assim, querido pelos pais. Os pais não quiseram ter um segundo filho por amor, mas por planejar um plano B, porque o Dorian, que é o irmão mais velho do Alistair, ele tem uma condição específica no sangue que pode resultar em vários problemas dos órgãos, eu acho que alguma coisa assim. E aí que eles decidiram ter um segundo filho, que parece que ele foi geneticamente modificado pra ter, assim, as condições perfeitas, porque, tipo assim, se ele precisar de sangue, temos sangue do Alistair, sabe? E aí que o Alistair, ele não foi criado com carinho pelos pais, então os pais sempre menosprezaram ele. Ele é tipo assim, se acontecer alguma coisa com Dorian, você entra em cena. De resto, ninguém liga pra você. Então, muito problemático. A Briar, eu já falei com vocês, né, ela veio de outra cidade pra ir pro papai, ela veio de uma família pobre. Tem muito conhecimento com relação a roubo e arrombamentos, porque o pai dela é um ladrão. E isso vai chegar num ponto que no mistério os meninos vão precisar da ajuda dela. Mas ela é muito enxerida, ela é muito curiosa, ela sempre tá ali enfrentando o Alistair, porque ela fica curiosa com o Alistair e o Alistair fica curioso com ela, porque todo mundo tem medo do Alistair e ela não tem. E quando ela tem, ela gosta de sentir esse medo. Vai chegar num ponto em que os meninos estão matando um atendente de professor no cemitério, e aí que a Briar e a Lyra vão estar ali coincidentemente e vão acabar vendo a situação toda, e aí eles vão correr atrás delas e vão começar ameaças de, tipo assim, se vocês abrirem o bico eu realmente mato vocês duas e não quero saber. E realmente eles ameaçam mesmo matar, porque a gente vê lá no livro que eles não têm dó nem pena de matar ninguém. E aí que vai chegar no ponto do mistério em que eles vão precisar da ajuda da Briar pra poder arrombar um lugar lá, invadir um lugar, e só ela consegue ajudar. E eles chegam e falam, se você não ajudar a gente te mata, ou a gente mata a Lyra, o que for mais rápido. Então ela acaba ajudando e ela acaba se infiltrando assim no meio do mistério também. Igual tem uma cena em que eles estão indo pra meio que um baile ali assim de uma das famílias, e eles precisam entrar ali assim no escritório de um professor pra pegar uma prova, pra ver se tem provas ali assim, né, com relação a esse mistério todo. E aí eles acabam descobrindo o vídeo. Acaso antes disso eles já mataram um médico, já mataram um cara que estava envolvido em drogas, esse assistente professor, e agora estão nesse lance do professor e do pai da Rosemary. O pai da Rosemary é o prefeito de Ponderosa Springs, e aí a gente vê um vídeo deles ali assim em cena, lá no passado, em que o pai da Rose estava devendo muita grana pra esse cara. Ele pegou muita grana emprestada com ele pra investir na eleição dele, pra pagar umas contas, alguma coisa assim, mas principalmente na eleição. E esse dia era o dia dele pagar esse cara. E o cara ficou tipo assim, cadê meu pagamento? Ele falou, eu não tenho ainda, espera mais um pouco, só mais um pouco. E o cara chega e fala, se você não me der um pagamento agora, você tem duas opções, ou você me dá uma das suas filhas ou eu te mato aqui agora. E ele, sem pensar duas vezes, ele fica lá tipo, eu não posso, não posso. E ele acaba dando a Rosemary pra esse cara. E se ele não tivesse dado, a Rosemary não estaria morta. E aí os meninos veem esse vídeo, a Briar vê esse vídeo, e aí todo mundo fica tipo, cara, esse é o grande plot do livro em si, a gente descobrindo quem matou a Rosemary. Então foi praticamente culpa do pai dela, porque se ele não tivesse sido um frouxo, se ele não tivesse dado uma das filhas dele, literalmente pra um professor que estava envolvido no ramo das drogas, que vendia droga, etc, etc, que não era um cara de boa fé, ela estaria viva ainda, e ele ainda teria uma filha, as duas filhas, né? E aí que depois disso a gente vê uma cena do Dorian, do Alistair e da Briar, porque o Dorian, ele tem sempre a mania de tirar tudo que é do Alistair, quarto, oportunidades, tudo. E aí ele fica interessado na Briar, e a Briar, ela tá tendo um rolê com o Alistair, ela fica tipo, não, eu não quero, eu tenho namorado, etc, etc, e ele não aceita não, né? E ele sequestra a Briar, tanto que é a Lyra que descobre. A Lyra, ela chega, liga pro Alistair e fala assim, ah, a Briar tá com você, né? Porque ela me mandou uma mensagem falando que vocês estão na sua casa, e ele, mas eu não tô em casa. E foi a primeira vez na vida que o Alistair sentiu medo. E aí ele vai correndo, ele sabe onde o Dorian tá com a Briar, e aí ele chega pra Briar e fala tipo, se eu não posso te ter, então ele também não vai ter e ninguém vai te ter. E aí ele tenta matar a Briar, só que não acontece. E aí meio que o Dorian é levado pra uma clínica, meio que uma clínica psiquiatra, alguma coisa assim, porque, minto, ele vai pra aquelas clínicas, tipo assim, pessoas envolvidas com drogas, alguma coisa assim, porque parece que ele teve um rolê com drogas ou algo do tipo.
E aí o primeiro livro acaba assim, resumidamente, sem aquelas partes em que eu citei com vocês, do tipo, ah, Brian e Alice se beijaram. Vai ser basicamente assim que eu tô falando aqui no vídeo, tá? Nessa parte final. E cada último capítulo dos livros é no ponto de vista do próximo protagonista. E o último desse livro foi no ponto de vista do Rook, e é quando a gente vê no presente a Sage, que é a irmã gêmea da Rose, voltando à cidade, voltando à universidade. E a gente vai descobrir em The Truth to Burn que Rook e Sage tiveram um passado, tanto que eu comentei com vocês que metade desse livro é no passado e metade é no presente. A primeira metade é no passado, e a gente vai ver Rook e Sage se conhecendo. Eles eram completamente opostos, porque ela era considerada a filha perfeita, ele assim, se comparado a Rosemary era considerada a filha problemática, porque ela era namorada de um dos Hollow Boys, né? Ela era namorada do Silas, ela não obedecia o que os pais mandavam, ela não cumpria as expectativas dos pais, e ela basicamente fazia o que queria. Ela não queria submeter a regras e aparências que eram, no caso, cobradas da Sage. E a Sage fazia tudo perfeitinho pra eles não se encontrarem na Rose. Então, sempre foi assim. A Sage, ela usa uma máscara, podemos dizer assim. Ela, tanto que ela é considerada a abelha rainha, a princesa de Ponderosa Springs, porque ela é a filha e a garota perfeita da cidade. Então ela usa uma máscara pra esconder essa aparência de que ela realmente é, do que ela gosta, do que ela quer fazer. Ela sabe os segredos de todo mundo, mas ninguém sabe os segredos dela. E ela e o Rook se conhecem mesmo por conta, assim, da Rose, né? Porque eles acabam se esbarrando ali sempre. A Rose e a Sage não tinham uma relação muito boa, elas às vezes brigavam, mas elas se amavam lá no fundo. E o Rook sempre chegou pra ela e falou, tipo assim, ah, se você um dia quiser tirar essa máscara, relaxar um pouco, é só você me procurar. E nesse passado, a Sage tá namorando o Winston. E ele é um babaca, etc, etc, enfim. E eles vão ter um jantar que vai estar os pais da Sage, a Sage. Não vai estar a Rose, porque igual eu falei, ela não cumpre esse tipo de coisa. Vai estar o Winston e os pais do Winston, e ela vai descobrir que ela vai ter que casar com o Winston. Porque segundo o pai dela, ele está sem grana. É na mesma linha do tempo da morte da Rose, tá? Esse passado. O pai dela tá sem grana pra pagar as contas, ele precisa disso pra eleição dele. E o pai do Winston, que é o Stefan, tá disposto a pagar, a dar dinheiro pra ele, pra isso. E imagina ter que se casar com um namorado que você nem sabe se você ama, com 18 anos. Então ela chega e fala, tipo, cara, não. E o pai dela chega e fala, se você não aceitar, eu vou ter que tentar convencer a Rosemary. E a Rose tava namorando o Silas, cara. E aí a gente começa a ver a relação da Rook e da Sage, porque eles começam a criar uma amizade, começam a ter o rolo deles, só que aí o Winston descobre, aí o Winston ameaça a Sage do tipo assim, se você não terminar com ele e aceitar o casamento, eu vou ter que obrigar o meu pai, no caso eu vou ter que pedir pro meu pai, porque eu sou filhinho de papai, ele vai me dar tudo que eu quiser, eu vou ter que pedir pra ele pra eu casar com a Rosemary, e você sabe que ele não vai conseguir me negar isso, ele vai conseguir o que eu quero até o final. E o Rook não sabe desse lance do casamento, ele não sabe de nada. Então o plot twist da metade do livro é essa falta de comunicação entre eles. Só que aí vem a morte da Rosemary, né? A gente vê a Sage, ela conta lá no livro em que ela foi levada pra uma clínica psiquiatra, porque ela descobriu, ela viu esse mesmo vídeo que é mostrado pra gente no primeiro livro, do pai dela dando a Rosemary pro outro cara. E ela começa a gritar, tipo, assassino, você matou minha irmã, papapá. E ele chega e simplesmente coloca a Sage numa clínica psiquiatra e tipo, fofoca pra cidade inteira. Tipo assim, a minha filha ficou muito abalada, ela ficou louca por conta da morte da irmã, etc, etc. Ela precisa de cuidados especiais. E ela fica ali do passado até o nosso presente. Decidi falar uma coisa com vocês com relação ao Rook. Porque o Rook, na verdade, ele tem um passado traumático e ele não se permite amar ninguém, nem ter, assim, esse amor mesmo com as pessoas, porque ele tem um trauma de que ele não merece amar, porque quando ele era criança, ele estava no carro com a mãe, ele estava fazendo meio que uma birrinha, porque a mãe estava no telefone com o pai dele, e aí na hora veio um carro na contramão e bateu no carro deles e a mãe dele faleceu, e ele se culpa, ele acha que a culpa é dele, tipo, se ele não tivesse feito birra, não teria acontecido isso, mas não é isso que aconteceu, né? E basicamente o pai dele, ele desconta isso no filho. Ele fica falando que o filho, ele não é da igreja, ele não é de Deus. E que a esposa dele morreu por conta dele, isso e aquilo. E ele desconta literalmente essa raiva no filho. Ele dá, tipo assim, eles lutam de soco, de chute mesmo. E o Rook acha que ele merece isso tudo e que ele merece, tipo assim, essa dor, essa violência toda. Então ele recebe esse abuso em casa, sabe? Então,
E aí ele conhece a Sage e as coisas começam a mudar em certo ponto. Fato importante, a Sage, ela foi abusada dos 10 aos 13 anos dela por conta de um amigo, que é o Caim, o amigo do pai dela, no caso, né? Então, quando ela dormia, ele fazia coisas com ela muito nojento. No momento que eu li aquilo ali, eu fiquei tipo, cara, pelo amor de Deus. E aí esse cara e o pai dela, no presente, eles visitam ela na clínica psiquiátrica, eles têm um acordo pra oferecer pra ela. Se ela concordar, ela sai dali, ela volta pra Ponderosa Springs, ela vai frequentar a Hollow University, que é a universidade que os Hollow Boys frequentam. Ela tem que se aproximar deles, descobrir se eles mataram todas as pessoas que estão desaparecidas ali, os caras que realmente eles mataram, qual é o plano deles. E se ela fizer isso, ela tem a liberdade dela, acabar isso, ela pode seguir por aí, fazer o que ela quiser no mundo. Se ela não concordar com esse acordo, ela vai pra uma clínica psiquiátrica muito pior. E infelizmente ela concorda, só que ela tem um plano, ela não pretende ajudar nem o pai nem o Caim. Ela pretende dar, passar a perna neles e ajudar os Hollow Boys, porque ela quer o pai dela morto. E aí que a gente tem toda essa tensão entre a Rook e a Sage, porque eles dois não tiveram um bom final ali assim no passado, né? Eles tendo que voltar a se ver assim no presente. Chega um momento em que a Sage, ela acaba indo atrás dos Hollow Boys, falando que ela quer ajudar, só que eles negam a ajuda dela, etc, etc. Tem um momento em que a Sage, ela conta toda a verdade, ela joga tudo na lata, assim, pra cima do Rook. Tipo assim, nós terminamos de tal jeito no passado por conta que o Winston fez isso, e agora tá tentando ajudar. E ela conta sobre o abuso que ela sofreu, etc, etc. Tanto que o Rook mata o Caim. E que os meninos acabam decidindo dar esse voto de confiança pra Sage e decidem deixar ela ajudar. Só que aí temos a questão do Silas, porque, igual eu falei, a Sage é a irmã gêmea idêntica da Rose. Então ela é literalmente copia e cola da Rose. Imagina como é pro Silas você ver ali assim, praticamente a sua ex-namorada, assim, na sua frente. E o cara com esquizofrenia, isso não vai dar muito certo. Então a gente acaba descobrindo que o Silas não tá tomando os seus remédios que ele deveria estar tomando. Ele tem meio que um ataque, ele assim, de pânico, alguma coisa, ele assim, do tipo, relacionado à esquizofrenia dele. E aí a gente vê ele indo atrás do pai da Sage pra poder matar. E aí vai o Rook, o Thatcher, atrás dele. E aí que a Lyra aparece e ela mata um agente do FBI e o pai da Sage. E é maravilhosa essa cena. Deixa eu ver o que mais. Eles estavam esperando, no caso, eles não mataram o pai da Sage no primeiro livro e nem em grande parte do segundo livro, porque eles estavam esperando o momento certo, porque eles já estavam, tipo assim, eles já tinham matado muita gente e eles não podiam, tipo assim, ser descobertos, sabe? E aí eles matam, aí basicamente a Sage chega lá e aí ela vê que o pai dela tá realmente morto, aí ela e o Rook queimam a mansão e fazem isso parecer como um acidente. E o Silas, nesse livro, ele é mandado pra uma clínica psiquiatra por incentivo dos pais, porque igual a gente viu, né, ele não tava tomando a medicação e eles querem a melhora dele. E o Silas mesmo concorda em ir, ele não vê problema nenhum nisso, ele vai pra uma clínica muito boa, aliás, em que ele é muito bem tratado. E aí a gente tem a continuação do mistério, porque esse povo todo que matou a Rosemary e outras pessoas que a gente vai descobrindo estão relacionados no mistério do desaparecimento de algumas mulheres. Igual a Lyra comenta no primeiro livro, né? Tem uma menina que estudava com ela, que é a Coraline, que ela chegou a ficou desaparecida. E tá desaparecida ainda e ninguém sabe o que aconteceu com ela. Então ela tá no meio dessas mulheres. E aí que o Silas e os meninos, nesse livro, eles já tinham conversado um pouco sobre isso, mas eles só vão tomar essa decisão no terceiro livro, em que eles vão chegar e concordar em ajudar a continuar com esse mistério, a descobrir quem são esses caras que estão fazendo isso com essas garotas, porque a Rose não teria gostado que eles tivessem, tipo assim, passado pano pra isso. E também o Silas mesmo chega e fala, tipo, isso poderia ter acontecido com a Rose, isso aconteceu com a Rose praticamente assim, né, e nós temos que ajudar. Então essa vai ser a continuação do mistério. E o último capítulo desse livro é no ponto de vista do Thatcher, e é maravilhoso. É meio que o Thatcher observando ali assim a Lyra. E aí nós vamos para o livro 3, que é The Blood We Crave, parte 1. Eu vou falar de The Blood We Crave como um só, porque era pra ser um livrão, só que ia ser um calhamaço, e a autora decidiu dividir em dois, parte 1 e parte 2. Então eu vou falar como um todo. A Lyra é stalker do Thatcher durante anos. E por que isso? Porque a Lyra e o Thatcher, eles compartilham de um passado. Eles, na verdade, no primeiro livro a gente descobre que o pai do Thatcher matou a mãe da Lyra. Ela contou isso pra Briar. Só que até então eu achava que a conexão entre eles dois era essa, o pai.
Só que não. Nesse primeiro livro, o primeiro capítulo, né, que seria o prólogo, é no passado, contando essa cena em que a Lyra, a mãe dela manda ela se esconder, ela se esconde dentro do armário e a Lyra vê o pai do Thatcher matando a mãe da Lyra, e eles dois estavam apaixonados, eles estavam em romance, só que a mãe da Lyra viu o pai do Thatcher matando uma mulher, aí ela foi na delegacia e denunciou porque ela achou que seria a coisa certa a se fazer, só que o pai do Thatcher descobriu que ela fez isso e ele foi atrás dela, antes dos policiais irem atrás dele, e aí ele matou ela. A Lyra viu tudo. E aí o Thatcher estava nessa cena. Ele estava nesse acontecimento. Porque o pai dele chegou e falou, tipo assim, eu vou ficar por conta da mãe e você fica por conta da criança. Então ele estava lá pra matar a Lyra. Só que ele não matou. No momento em que a Lyra viu que o pai do Thatcher saiu pra revistar a casa, porque o Thatcher não tinha encontrado ela, a Lyra sai do armário ali assim, e ela começa meio que enfrentar ele, tipo assim, o que você fez com a minha mãe, etc, etc. E ele não tem coragem de matar ela. Então ele pede pra ela voltar a se esconder, ele chega pra ela e fala, tipo assim, você tem que virar uma sombra agora, um fantasma, pro meu pai não te matar. E aí, depois disso, o pai dele é preso, ele fica anos preso até o presente, né? E a Lyra, ela fica meio que obcecada pelo Thatcher naquele momento, ele assim, desde aquela cena, porque ela acha que ele é um anjo, ele salvou ela, ele ajudou ela ficou obcecada, então ela é stalker dele desde criança. A Lyra foi uma criança que depois desse acontecimento passou pelo sistema, e ela começou, depois dessa morte da mãe dela, ela começou a ter uma sede de sangue. E ela não sabia controlar isso muito bem, ela não sabia como lidar com isso muito bem. E aí que basicamente Lyra e Thatcher têm um passado, porque quando o Thatcher e a Lyra começaram a ser da mesma sala, o Thatcher ficou tipo assim meio que obcecado pela Lyra, ele ficou apaixonado nela ali, só que ele não podia demonstrar sentimentos, porque o pai dele, né, ele foi criado por um serial killer. No caso, a mãe dele era uma bailarina, ela tentou levar o Thatcher pra longe, pra eles poderem viver longe do pai, terem uma boa vida, uma boa convivência. E aí que ela não conseguiu, porque o pai dele descobriu, o pai dele chegou e falou, tipo, ele é meu filho, meu sangue, então ele vai seguir os meus passos. E aí que, basicamente, que o Thatcher vai crescer desse jeito, um jeito muito problemático, ele vai crescer sabendo que ele não pode sentir emoções, que se ele sentir, ele tem que matar a pessoa que faz ele sentir emoções, e as emoções dentro dele. Então, ele cresceu desse jeito, infelizmente, com muitos traumas, com muitas cicatrizes. A Lyra, ela acaba no presente, ela acaba tentando fazer um acordo com o Thatcher de tipo assim, por favor, me ensine a como controlar essa sede de sangue, porque ele é o único que vai conseguir ajudar ela, porque ele é um serial killer, né, também. E aí que, basicamente, a Lyra, ela tem muitas inseguranças também, ela não se acha bonita, ela é a menina que é considerada pela cidade inteira a menina esquisita dos insetos, porque ela tem esse amor em, tipo, estudar os insetos. A mãe dela ela era dessa área da biologia ali assim, então ela tem cobras, ela tem aranhas, ela gosta de estudar insetos mortos. E aí que basicamente a gente vai ter esse mistério das garotas desaparecidas, também vai aparecer um assassino ali no meio que tá muito ligado entre a Lyra e o Thatcher, que no caso vai ser o Connor, né, que ele é um amigo ele assim de laboratório, que é um professor ele assim de laboratório da Lyra, que eles têm uma certa amizade, eles têm, mas eu vou chegar nisso ainda. No primeiro livro da Lyra e do Thatcher, a gente vê o quanto que a Lyra, ela passa tempo com o Silas, ela vai visitar muito o Silas, acho que ela visita ele toda quinta-feira ou quarta-feira, um dos dois. Ela vai lá e ele ensina ela a jogar xadrez, e em troca a Lyra conversa com ele e tenta escutar ele às vezes um pouco, então eles têm ali assim um certo vínculo que eu acho muito bonitinho. A gente acaba vendo o acordo que a Lyra e o Thatcher vão formar, porque eles vão brincar esse meio que de pique-esconde, os 6 que estão na cidade. Cada cara tem que achar uma menina. E aí ela chega e fala, tipo, ah, se eu ganhar você vai ser meu professor. E ele, e se você perder eu te mato. E obviamente é a Lyra que vai ganhar. A gente tem a questão do final, porque no final, com esse lance do desaparecimento das mulheres e desse assassino, o Thatcher recebe muitas mensagens, meio que papeizinhos, bilhetes anônimos, tipo assim, saia da cidade, ou senão a Lyra vai sofrer nas minhas mãos, alguma coisa assim. E o Thatcher, ele acaba fugindo no final, porque o assassino acaba matando a avó do Thatcher, que é a única parente viva, com exceção do pai, que o Thatcher tem ali, assim. E aí o FBI tá ali por conta desse desaparecimento das mulheres, e todo mundo tá acusando o Thatcher porque ele desapareceu. E a Lyra não consegue lidar com isso muito bem, porque imagina você ter uma obsessão, você stalker de uma pessoa e você não souber, tipo assim, onde ela tá. E ele não contou o plano dele nem pros amigos, nem pra Lyra, nem pra ninguém. Então ele some durante meses. E aí que começa o segundo livro, né? Porque o Thatcher volta.
A gente vê o quanto que isso afetou a Lyra, porque a Lyra não tem vontade de fazer mais nada, nem mesmo de estudar os insetos que ela tanto gosta. E no momento que o Thatcher volta, ela tá, tipo assim, muito brava com ele por conta disso, porque ele não confiou nela. E aí que ele tem duas opções, ou ele vai pra cadeia, tipo, porque ele não fez nada, ele realmente não foi ele que matou a May. Ou senão ele tem que arranjar um lugar. E o lugar que ele vai ter que ficar é a casa da Lyra, porque a Lyra, ela mora numa cabana fora dos limites da cidade, no meio, tipo assim, do mato, podemos dizer. E ninguém encontraria ele lá. Então ele vai, contra a vontade dele, porque é a única opção que ele tem. E basicamente que eles vão ter essa aproximação forçada, vão ter que conviver juntos, enfim. Isso foi muito bom. E aí a gente tem a descoberta, né, porque, tipo, o Connor, ele tava seguindo algumas coisas, fazendo algumas coisas que o pai do Thatcher fazia quando ele era o serial killer. O pai do Thatcher só matava mulheres. E o pai do Thatcher sempre deixava uma parte de um corpo ali, assim, na cena do crime. Tipo, um braço, uma perna, uma mão, um dedo. E aí ele deixava algumas rosas. E o Thatcher sacou isso no momento em que teve uma cena ali assim, que teve um assassinato. E ele chega e fala, o meu pai está me chamando, ele tá me mandando dicas, tá, tipo assim... tá mandando fazer alguém fazer isso pra chamar minha atenção. Então é a primeira vez em anos em que o Thatcher vai lá na prisão visitar o pai. Só que ele tá sendo procurado, então ele não pode ir lá. Se ele aparecer lá, ele vai ser preso. Aí a gente vê que o Silas voltou, ele já saiu da clínica psiquiátrica, ele já tá um pouco melhor, podemos dizer assim. E ele vai hackear as câmeras, permitindo que o Thatcher entre lá. E aí o Thatcher descobre que é o Connor, só que enquanto isso tá acontecendo na prisão, o Connor foi visitar a Lyra na cabana. E aí a gente descobre que, no caso eu já soube no primeiro capítulo, né, que o Connor é o assassino. E basicamente ele tá com os arquivos lá, tipo assim, parte de um diário dele, assim, em que a gente consegue ler e descobre que o Connor, na verdade, durante a adolescência dele, ele era apaixonado pela mãe da Lyra. Só que a mãe da Lyra não dava bola pra ele. A mãe da Lyra não era apaixonada nele, eles só eram amigos. A mãe da Lyra era apaixonada no pai do Thatcher. E aí que a gente sabe o final da mãe da Lyra, né? E aí o Connor fica, tipo assim, podemos dizer assim, pé da vida por conta disso, porque ele perdeu uma mulher pra um cara... que é um dos Pearsons. E aí ele fica obcecado e apaixonado pela Lyra, porque a Lyra é a cara da mãe dela também. Ela puxou muita genética ali, assim. E aí que ele é apaixonado na Lyra, só que mais uma vez, uma das garotas que ele gostou da mesma família se apaixonou pelo cara da mesma família, dos Pearsons. E aí ele fica tipo, ou você vem comigo de boa, me ama, a gente tem um relacionamento de boa, senão eu tipo, vou ter que te matar, você vai ter o mesmo fim da sua mãe. E daí a gente descobre nesses arquivos também que o Stefan, que é o pai do Easton, tá no meio desse lance do desaparecimento das mulheres, assim como outros caras na lista. E ele é o principal porque a Coraline, que é a garota que sumiu, é a obsessão do Stefan. O Stefan seguiu ela, podemos dizer assim, quando ela tava voltando pra casa. E aí ele sequestra ela e ela tava vivendo no porão da mansão dele durante 2 anos, cara. E a gente vai descobrir mais coisas que aconteceram pra frente com relação a Coraline. E aí que, no caso, quem acaba morrendo nessa cena é o Connor. A Lyra mata ele, tanto que a Lyra não tem uma reação muito boa, porque ela pensa, tipo assim, cara, eu não enxerguei direito, ele era um amigo pra mim, eu tinha muito carinho por ele, e todo mundo tentou me avisar e eu não acreditei, sabe? Os meninos, eles chegam lá na casa da Lyra, tanto que o Thatcher vai atrás da Lyra e ele manda os outros 3 lidarem com o corpo do Connor, né? E aí que o último capítulo é do Silas. Mas antes do capítulo dele começar, a gente descobre que a Briar, o Alistair, o Rook e a Sage estão indo embora de Ponderosa Springs, já que todo o rolê acabou. Tanto que o Thatcher, ele pega esses arquivos que foram deixados com a Lyra pelo Connor, ele leva na agente do FBI que tava desconfiando dele, ele chega e fala, tipo, não fui eu realmente, aqui são as provas. Se você tiver qualquer dúvida, se em algum momento você achar que essas provas são de mentira, tá aqui o meu endereço e meu telefone, você pode ir atrás de mim no momento que você quiser, mas eu não sou o culpado e realmente ele não era culpado, tanto que eles vão atrás do Stefan, prendem ele, salvam a Coraline, etc, etc. E aí que o último capítulo é do Silas, a gente vê ele se despedindo do pessoal que tá indo embora de Ponderosa Springs. O Silas lá naquele capítulo ele fala que durante o tempo ele vai viajar por aí pra descobrir o lugar dele, porque agora a cura que ele precisa ter tem que ser por parte dele. Ele tem que chegar e querer, tipo assim, continuar a vida mesmo. Então não tem remédio, não tem tratamento nenhum que possa ajudar nessa parte. E aí ele acaba voltando pra Ponderosa Springs e ficando. Mas antes dele ir, é o único dos meninos, o único do grupinho, ele, assim, que vê a Coraline sendo resgatada da casa, vê o Stefan entrando no carro da polícia. E aí que basicamente que
ele vê a Coraline sendo resgatada, ele vai no hospital lá ver a Coraline. Basicamente, que ele chega lá e ela fica tipo, cara, a gente nunca conversou, a gente só se viu, a gente nunca foi amigo, não tô entendendo o que você tá fazendo aqui. E ele chega e fala, tipo, eu também não tô entendendo em certo ponto, mas aqui ele entrega um papelzinho com o número de telefone dele e ela fica tipo, você tá flertando comigo, eu tô no hospital. Ele fica tipo, não tô flertando, mas é tipo, no caso de você precisar conversar, no caso de você precisar de qualquer coisa, literalmente, sem limites, você pode me ligar ou me mandar uma mensagem. Eles se despedem muito bonitinhos, e aí ao final de The Blood We Crave, o Thatcher e a Lyra, eles ficam em Ponderosa Springs. O Thatcher queria muito sair, mas ele concorda que ele tem que ficar porque... Primeiro, a Lyra queria ficar em Ponderosa Springs, porque por mais que muita gente não tivesse boas memórias ali, ela tem muitas memórias felizes com a mãe. E é onde o corpo da mãe dela tá enterrado, é onde a Lyra até faz uma apresentação pro Thatcher, falando tipo assim, aqui tem várias espécies de insetos muito raros que eu poderia descobrir, e etc, etc. E seria bom pro meu diploma, pra minha carreira, enfim. E ele chegou e falou tipo assim, cara, ela poderia ter me apresentado nenhum motivo, eu iria querer ficar, porque é ela, né? E ele concorda em ficar porque agora, como a avó dela morreu, o pai dele tá preso ainda, ele decidiu assumir a empresa da família. Ele chegou e falou, é a única coisa que eu posso fazer, é o mínimo que eu posso fazer pelos meus avós pra honrar a paciência, o amor e o carinho que eles me deram durante tanto tempo, e eu neguei isso, sabe? E aí que a gente começa The Oath We Gave. The Oath We Gave passa-se 2 anos depois do final de The Blood We Crave. E aí o Silas, ele já tá de volta a Ponderosa Springs, ele já tá morando ali já faz um tempo. A Cora, ela já saiu do hospital, o Stefan tá preso, etc, etc. E no primeiro capítulo em si já tem aí o maior plot twist dessa série, em que a gente descobre que o Silas, ele não é esquizofrênico. Ele não é. E tanto que ele conta pra Cora em certa parte do livro sobre isso. Ela é a primeira pessoa a descobrir que ele senta e conversa sobre isso, mas no primeiro capítulo ele tá conversando com a psiquiatra dele. Eles estão conversando sobre isso porque a gente descobre que quando o Silas teve 12 anos, os pais dele mandaram ele pro primeiro psiquiatra da vida dele. Porque ele era muito recluso, ele era muito quieto, os pais dele não achavam isso normal, e eles chegaram e falaram, tipo assim, ele pode não se abrir com a gente, mas com certeza ele vai se abrir com um profissional, sabe? E no momento em que ele chega lá, ele escuta algumas vozes, ele assim, de uma criança, mais ou menos da idade dele. E quando ele abre a porta, ele assim, ele vê uma frechinha ali assim da porta do psiquiatra dele, abusando uma menina, que a gente vai descobrir ele assim, que era a Rosemary. Ele conta isso a gente não descobre no primeiro capítulo, a gente descobre isso quando ele conta pra Cora lá pra metade do livro, mais ou menos. E aí que a gente descobre que a Rosemary tava sendo abusada, e aí ele grita, tipo assim, como se tivesse pra, tipo assim, alguém escutar o grito e socorrer, parar aquilo ali, só que não. No caso, o psiquiatra simplesmente dá um laudo falso pro Silas, falando que ele é esquizofrênico, e aí isso acaba com a vida do Silas praticamente, porque a cidade inteira começa a fazer esse bullying com ele, né, de tipo, cara, o menino é um esquizofrênico, eles começam a pegar no pé dele, etc, etc. E durante muito tempo, de todo mundo chamando ele de esquizofrênico, ele acaba colocando na cabeça dele que ele é, só que na verdade não, ele tava tendo um estado de depressão absurdo durante anos e ninguém notava e ele não sabia que era, né? E aí que foi o que foi, minha gente. E esse foi o maior plot twist da minha vida, porque tipo, cara, meu Deus. A gente vê da Cora com relação a traumas, porque durante esse sequestro que ela teve, o Stefan, com essa obsessão dele, ele abusava muito da Cora, psicologicamente e fisicamente. Tanto que ela tem cicatrizes pelo corpo, ela deixou de comer carne vermelha por conta disso, tanto que hoje em dia ela só come peixe, ela é uma pescetariana. E é um trauma terrível, gente. Ela viveu num porão durante anos, e ela, durante alguma parte do livro, ele assim... A gente vê ela se questionando se aquilo não foi amor. Só que quando a gente vê ela um pouco mais velha, a gente vê que realmente não era amor, era abuso. E ela fica durante muito tempo falando, tipo assim, eu merecia isso, tipo, eu merecia ter sido sequestrada e isso tudo ter acontecido, e porque eu sou muito fraca, etc, etc. Tanto que ela tenta criar a irmã dela, né, pra ser mais forte, que é a Lilac. E a gente vê que eles começam a receber mensagens anônimas, realmente no estilo Pretty Little Liars. Tipo assim, todos os caras recebem mensagem, tipo assim, hora de voltar para a cidade, Hollow Boys, alguma coisa assim. E aí eles acabam voltando, tipo, o Rookie, a Sage, o Alistair e a Briar voltam pra cidade, porque eles ficam tipo, cara, como assim? E a Cora também recebe, tipo assim, sentiu saudades, e a gente descobre que o Stefan, ele fugiu da prisão.
e ninguém sabe onde ele tá, e a Cora meio que surta, né, porque ela fica tipo assim, cara, o meu abusador, o meu sequestrador está à solta. Tanto que ele sempre tenta, ele fica mandando mensagens pra Cora sem parar. Ele chega e fala, tipo, eu consigo te ver. Ele fica observando a Cora igual um psicopata. Tanto que ele tenta se aproximar da Cora e ele simplesmente, tipo, vai ao encontro da Lila. Ele se passa por uma garota, ele assim que a Lila conheceu pela internet. Só que na verdade era o Stefan. E a Cora surta com isso que aconteceu. E nisso o Silas, ele tinha sugerido um acordo pra Cora, que é um acordo de casamento falso, porque o pai do Silas tá com câncer terminal, e pro Silas ser o CEO da empresa que os pais dele tanto lutaram pra ter, os pais dele pensaram em vender pra outra pessoa, né, enfim, só que o Silas chegou e falou, não, vocês batalharam muito, eu quero ser o CEO da nossa empresa pra honrar o nosso nome, etc, etc. Só que pra isso ele tem que estar casado. E aí, com esse rolê todo do Stefan, ele sugere a Cora, tipo assim, olha, eu posso te dar proteção, segurança, a gente pode ir em busca de vingança. E no começo a Cora, ela não admite que ela quer vingança, só que ela quer sim. E aí ela pensa também muito na segurança da Lila, que depois disso que aconteceu, e ela aceita o casamento, eles se casam. No momento em que o Silas, ele conta desse lance da esquizofrenia pra Cora, a Cora mesmo chega pra ele e fala, tipo assim, cara, tá tudo bem, seu segredo tá guardado comigo, tá guardado no túmulo, literalmente, eu não vou contar pra ninguém. E se em algum momento você sentir necessidade de contar pra sua família e pros seus amigos, porque ele não contou, ele não sentia que ninguém ia acreditar nele. Aí ela chegou e falou, tipo assim, eu posso estar lá se você se sentir mais confortável e precisar de ajuda com isso. E a gente descobre que o Winston é meio irmão do Alistair. O Alistair descobriu isso lá no The Blood We Crave parte 2, só que a gente só descobre isso no The Oath We Give. E a gente descobre que o pai do Alistair teve relações com a mãe do Winston. Então ele não é filho do Stefan, ele é filho do pai do Alistair. Eles são meio irmãos. E aí que, basicamente, né, no segundo casamento que a Cora e o Silas vão ter, porque eles tiveram um casamento, tipo assim, podemos dizer no civil, só eles dois. Só que os pais do Silas chegaram a falar, tipo assim, a gente queria, antes do seu pai falecer, ver você no altar com a pessoa que você ama. E eles decidem fazer um segundo casamento, só que a Cora, ela não aparece, porque ela foi atrás do Stefan. Ela foi, tipo assim, eu vou com você, eu fico com você, mas você não ameaça mais meus amigos e nem minha família. E o Silas saca, assim, na hora a ideia que a Cora teve, ele vai atrás dela. E aí ele mata o Stefan. Só que aí depois eles voltam ao encontro dos Hollow Boys, das parceiras deles. E aí o Winston aparece jogando coisas, tipo assim... Tipo, eu tive que fazer 1001 coisas que o Stefan me pediu, vocês não sabem nada de traumas, etc, etc, alguma coisa assim. E aí ele chega e fala, tipo, era minha vingança, era eu que deveria matar o Stefan. E aí, por conta dessa raiva toda que ele sente, ele atira no Silas. O Silas, ele fica liberando a vida e a morte umas 2 vezes. Tanto que tem uma cena, acho que é a mais triste ali, assim, do livro, em que o Silas, quando ele tá ali, assim, meio que inconsciente, podemos dizer assim, beirando a morte, né? Ele vê a Rose no além e eles conversam. Ela chega pra ele e fala, tipo assim, cara, não foi sua culpa. O que aconteceu comigo não foi sua culpa. Você não teve como controlar algo que não estava nas suas mãos. E aí ela pede pra ele se ele poderia carregar ela uma última vez. E ele carrega e ele acorda, enfim, etc, etc. Antes disso, um pouco, a gente vê a Cora indo visitar o túmulo da Rose, indo lá conversar um pouco com ela, falando, tipo assim, o quanto que elas duas eram parecidas e diferentes ao mesmo tempo. E ela conversando com a Rose do tipo, eu prometo que eu vou cuidar e cuidar de cada parte, proteger cada parte do Silas que você ajudou a moldar, ajudou a cuidar e a fazer dele o cara mais feliz. E, enfim, é muito bonitinho também. E depois desse lance todo do tiro que o Silas tomou, passam-se, não sei se passam-se meses, ou se, acho que passam-se alguns meses, não me lembro. E aí a gente descobre que a Cora está grávida. E é a coisa mais lindinha. E aí o último capítulo é o funeral do pai do Silas, em que estão os Hollow Boys ali, etc, etc. E a mãe do Silas chega pra ele e fala assim, olha, eu e seu pai, a gente sempre teve o desejo, durante a sua vida inteira,
que quando você acabasse o ensino médio, você fosse ter sua vida fora dessa cidade, que essa cidade te fez muito mal, só que teve esse lance da Rosemary, etc, etc. E aí ele chega e fala que iria pensar nisso, porque agora, né, ele é casado, etc, etc. E aí ele tava lá relembrando algumas memórias com os caras, do tipo assim, nossa, lembra quando a gente fez isso, aquilo, etc, etc. E eles ficam, tipo, agora finalmente acabou, a gente pode ir embora dessa cidade, ter nossas vidas e ficar em paz. E aí que o Silas, ele chega e fala, ou nós temos uma segunda opção, nós temos sobrenome, poder e muito dinheiro pra gente poder ser os donos de Ponderosa Springs. Porque, tipo, o Alistair, ele tem direito a receber uma parte de um terreno, ele, assim, de Ponderosa Springs. O Thatcher já mora lá e ele é muito rico. O Rook também tem muito dinheiro, e, enfim, todos eles têm muito dinheiro, são muito poderosos, ele, assim. E aí o livro acaba nisso, né? Porque a gente não sabe se eles continuaram em Ponderosa Springs, se eles viraram os donos de Ponderosa Springs, ou se eles só decidiram viver ali em paz, ou se eles saíram de Ponderosa Springs. E aí que a gente descobre a segunda geração. E é isso, minha gente. Acho que isso era tudo que eu tinha pra falar com vocês. Termino o vlog aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido bastante me ver lendo essa série e a farofa toda que eu acabei de contar pra vocês, esse rolê todo. Me contem depois se vocês têm vontade de ler essa série, ou se vocês já leram, se vocês já começaram, ou se vocês ficaram interessados em ler. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.